Oiê! Hoje nós vamos para a nossa leitura, mais uma leitura diária. O título hoje, bem interessante, diz: Seja otimista em um mundo pessimista. É comum sermos atingidos pelas atitudes grosseiras de outras pessoas. Alguém atende ao telefone com má vontade, um motorista impaciente que buzina à toa, uma pessoa próxima com um mau humor crônico. Esses ataques minam nossas energias, inibem nossa alegria. Precisamos nos blindar contra esse mal, pois, do contrário, como seremos felizes se dependermos da atitude alheia? Seremos felizes apenas quando tudo está dando certo? Apenas quando os outros não tratarem bem? Não nos tratarem bem? Se esse for o caso, você será infeliz a maior parte do tempo. Mas como permanecer otimista em um mundo pessimista? Como demonstrar serenidade e ânimo quando tudo parece vir contra nós? A resposta é sendo alegre. A alegria interior é independente, é natural e profunda, íntima em nosso ser. A alegria é uma atitude. Eu escolho permanecer alegre, independente das adversidades. Eu faço a opção. A alegria é uma disposição interna, não depende das circunstâncias. Em meio a situações contrárias, eu escolho permanecer alegre. A alegria torna a vida gostosa. Quando optamos pela alegria, a vida se torna melhor e mais fácil de ser vivida. Assim como a comida sem sal perde o sabor, a vida sem alegria é um desgosto. Pense e haja alegremente e você se sentirá alegre. Dale Carnegie. Olha que interessante, né? Falar sobre a alegria. Em Abacuque 3 vai dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, será que a nossa alegria está condicionada somente quando nós somos bem-sucedidos? Quando as coisas elas saem do jeito que a gente quer, quando as pessoas agem do jeito que a gente quer? Outro dia eu comentei com uma pessoa, falei, nossa, esse relacionamento tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Porque, por enquanto, as suas expectativas estão sendo atendidas. Todas. Mas quando chegar o dia da adversidade? Quando chegar aquele dia que as diferenças se colocarão debaixo da luz do sol, sobre ideias de pensamento, de conflito. Porque agora tá tudo muito bom, tá tudo muito alegre, você tá muito feliz, né? E tá alegre com o filho, e tá alegre com a filha, e tá alegre com a esposa, e tá alegre com o esposo, e tá alegre com o trabalho, e tá alegre com tudo. Mas e nos dias maus? Quando vier aqueles dias de adversidade, porque eles vêm. Eles vêm a qualquer momento, vêm sem aviso. Será que você vai ser capaz de se alegrar? Será que a sua felicidade está condicionada no comportamento do seu filho, quando o seu filho faz tudo que agrada a você? Quando ele para de beber, quando ele para de sair, quando ele para de se relacionar com as pessoas que você diz que é má companhia? Quando a sua filha escolhe se casar, fazer um casamento, se casar, estar na igreja? Quando a sua esposa se converte, o seu esposo se converte? Quando o seu filho deixa de ser uma pessoa drogada, né? Uma pessoa pródiga? Quando você é promovido no trabalho? Mas e quando você for demitido? E quando seu filho quiser viver os prazeres do mundo? Quando a sua esposa, o seu esposo quiser te deixar? Você vai ser capaz de se alegrar no Senhor na dificuldade? É difícil, gente. É difícil se alegrar quando você só vê tristeza. Você já viu pessoas alegres no velório? Olha, eu fui no velório ontem. Meu tio faleceu. Eu fui no velório lá. Tinha algumas pessoas tristes? Tinha. Tinha bastante gente que estava triste, mas também tinham pessoas alegres ali. Não alegres por ele ter falecido, mas pessoas que estavam conversando, contando de suas vidas, sabe? Contando as suas coisas ali, revendo muitas pessoas, porque
coisa que acontece muito no velório é reunir aqueles parentes distantes ou aqueles que estão sumidos. Então você coloca as coisas em dia, né? E um lugar que é mais destinado à tristeza, né? Muitas vezes serve assim para reencontro da família, para você contar, para você rever os parentes, rever pessoas que você não viu, no meio à tristeza. Isso é meio que se alegrar em meio à tristeza. Estávamos tristes, sentidos muito pela perda de um ente querido, né? Mas eu fiquei olhando ao redor, as pessoas conversando, algumas pessoas rindo, não por coisa fora da capela, porque revendo alguns parentes que não via, eu mesmo fui ver parentes, aliás, parentes que eu nem conhecia na minha vida, que eu fui apresentado ali aquele dia, entendeu? Mas se alegrar em meio à tristeza, que ele esteja descansando em paz, espero que ele tenha ido para a glória, para os braços de Deus, né? É um momento difícil para a família, mas será que a gente é capaz de se alegrar na tristeza, gente? Na dificuldade? Quando a gente perde tudo. Eu passei por um momento, eu já falei isso, eu sou muito repetitivo. Porque o ano passado, de 2024, foi um ano que marcou muito a minha vida. Foi um ano que eu vivi coisas. Eu nunca tinha passado por uma crise tão grande na minha vida. Não só... na verdade, eu não passei por uma crise financeira em si, né? Eu não passei por uma crise financeira. Mas a minha crise mesmo do ano passado foi uma crise emocional. Eu perdi o emprego, né? E eu tive alguns problemas emocionais e essa foi uma das maiores crises. Porque se eu tivesse perdido tudo, mas eu tivesse ficado bem mentalmente, igual das outras vezes que eu passei pelas dificuldades, mas eu passei por uma situação de tanta humilhação, sabe? Eu me senti tão rebaixado, tão desvalorizado. A pessoa que me demitiu, ela usou palavras tão assim, parecia que ela pegava uma faca muito afiada e cravava no meu peito quando ela falava certas coisas comigo. E eu não tive... Eu achei aquela situação tão absurda no momento, gente, que a única coisa que vinha no meu pensamento, eu falava: Deus, eu não tô passando por isso. Eu não tô ouvindo essas coisas. Jesus, não é justo. Foi difícil me alegrar. Eu pedi para ficar no emprego, mesmo assim a pessoa foi firme. Ela falou: não posso te ajudar. Tá certo. Ela não tem obrigação. A obrigação dela é amar o próximo, sabe? Como Jesus deixou. Mas mesmo assim, mesmo com essa obrigação, umas pessoas não querem. Mas eu passei por isso. E eu tava aqui pensando, falei: nossa, como foi difícil me alegrar. Mas em meio a toda aquela tribulação, porque depois aconteceram muitas coisas, tudo aquilo que aconteceu, eu falei: Deus, em todos os momentos, eu falei: Deus não me desamparou. Mesmo quando eu tava ali chorando, eu tava me alegrando no Senhor. As lágrimas descendo, eu falei: Deus não deixou que eu saísse deste mundo, que eu tirasse a minha vida. Deus não deixou que eu morresse de fome. Deus não deixou que eu fosse morar debaixo de uma ponte. Eu tive todos os dias e até hoje comida, teto, apoio da minha família, sabe? Deus não me desamparou. Mesmo em meio a todos os problemas que eu tava vivendo. Eu vivi problemas que, sinceramente, eu sempre espero alguma coisa. Quando eu vejo alguma situação, eu espero. Eu me programo para aquela situação, mas essa situação me pegou muito de surpresa. Foi uma rasteira que eu tomei da minha vida. E mesmo assim, com toda aquela dificuldade, eu falei: essa dificuldade, sabe para que ela veio? Para me levar mais pertinho de Jesus. É o momento de eu me alegrar. Porque ali eu tive um encontro com Deus. Deus tratou, curou as minhas emoções. Tá me ajudando a perdoar essas pessoas que falaram de mim, aquela coisa toda e tal. Então, uma coisa que veio pra me trazer dor, tristeza, desânimo, tudo de ruim, na verdade me levou, eu peguei uma outra direção, um caminho, o caminho de Cristo. E nessa toda essa tribulação serviu para que hoje eu tivesse mais próximo de Deus. Então hoje é o dia de você se alegrar, mesmo na dificuldade. Eu não sei qual é o que você está passando, mas é na dificuldade que a gente vê quem são.